texto. É óbvio que a Bíblia não diz sobre isso, mas o movimento internacional em 1990 começou. Como é que veio isso, Marilyn? Então, Conta um pouquinho para nós. esse movimento começou nos Estados Unidos, quando uma jovem solteira, com aproximadamente 30 anos, Aham. ela foi diagnosticada com câncer de mama. E foi, para surpresa dela, um desconhecimento total, que ela nunca tinha feito um exame, nem ensinado a fazer o autoexame Isso. para poder ter uma pista de que estava doente. E já apareceu a doença em fase avançada e ela foi procurar elementos para conhecer mais da doença e não tinha essa fonte de informação ao leigo. Isso. A irmã dela abraçou essa causa e elas começaram a fazer e viram a necessidade e começaram a fazer investigação para poder levar o conhecimento a outras mulheres. Essa moça veio falecer aproximadamente 5 anos depois que foi diagnosticada, e a sua irmã fez uma fundação para a divulgação e o conhecimento do câncer de mama. E ela conseguiu apoio financeiro numa maratona que ela fez, a primeira foi em Nova York. E para identificar as mulheres corredoras da maratona, que se criou o famoso lacinho, né? Isso. Cor-de-rosa. Anos depois, essa campanha foi se expandindo pela importância dela no meio da sociedade. Claro. E aí chegou até aqui ao Brasil 10 anos depois. 10 anos depois, né? E aí não só aqui ao Brasil, como ao mundo todo. Então, Isso. você hoje vai em Paris, a Torre Eiffel está iluminada de cor-de-rosa, o Empire State em Nova York, e a nossa prefeitura aqui em Santo André também está iluminada de rosa, né? Alusão e respeito a essas mulheres. E este legado que foi deixado por essa jovem é tão importante hoje, né, Marilyn? Porque me parece que, e eu quero entender isso um pouco melhor, me parece que a prevenção é um caminho fortíssimo para chegar à cura, né? A cura, chegar ao tratamento, ou seja, quanto mais cedo se percebe, mais cedo se existem possibilidades, ou melhores são as possibilidades. Com certeza. Eu peço desculpas que eu estou um pouquinho irritada a voz, que hoje eu falei o dia inteiro. A prevenção, como em tudo, ela é o pré da ação. Então, Isso. é o que nós temos que observar antes que aconteçam as coisas. E para isso, a gente conhece hoje, que é assim, muito estudado, quais são os fatores preventivos, né? Isso. E o que pode deixar de ser feito para ter uma qualidade melhor de saúde. Porém, há fatores, ou a somatória desses fatores, que provavelmente nenhuma das duas irmãs tiveram aqui, e tiveram a doença. Então, isso é um mistério? Em parte, sim, mas em outras partes, não. Que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito desses fatores. Marilyn, eu vi a sua apresentação. Você se apresentou? Pois é, a emoção tá de escapar. Olha só, Malu, tá querendo escapar. ter jogado logo a primeira fala para mim. Eu falei, mas não me apresentei. Então, por favor, faça a gentileza de se apresentar. Eu sou ginecologista obstetra, com pós-graduação em reprodução humana, especialista também em ginecologia endócrina. E trabalho com mulheres há 43 anos. 43 anos, é isso que me chama a atenção. Não começou ontem. 43 anos. Eu estou na IBC há 8 anos. Sou serva do Senhor. Já nasci dentro da igreja. Glória a Deus. E estamos aí. Hoje eu sou aluna do curso de teologia aqui da IBC. E tenho cursos de capelania no exterior e estamos aí. Uma serva de Deus abençoadíssima. Uma das qualidades que nos admira em você, Marilyn, é esse
espírito de servidão. Você está pronta para servir, e isso é bênção em todas as áreas, não apenas nas áreas nobres, mas você ajuda na limpeza, na manutenção. Às vezes eu vejo a Mary correndo atrás, preparando uma mesa para servir um chá. Isso é bênção de Deus. Mas eu quero fofocar, viu? Para você que está em casa, a Merle é recém-casada, está no momento maravilhoso de lua de mel. Glória a Deus por isso. E o esposo dela está aqui, corujando aqui no estúdio. Resposta de fé, oração e propósito. Glória a Deus. E eu louvo a Deus. Eu e minha família, nós celebramos a Deus. Amém. Por esta vitória tão grande. Voltando aqui ao tema, tanto para Malu, quanto para Andressa e para Marilyn, nós colocamos aqui na tela uma situação que o Correio Brasiliense publicou há pouco tempo, uma situação de saúde pública, e é por isso, né, Marilyn, que o câncer se tornou saúde pública. Por quê? Porque a incidência ela é altíssima, altíssima. Não iremos seguir este gráfico que está aqui, mas iremos comentar exatamente esta estatística, e aí nós deixaremos isso para a nossa profissional comentar, que é uma estatística do INCA e é uma estatística recente. E o Correio Brasiliense aproveitou esses dados e fez uma publicação de um infográfico. Marilyn, o câncer de pele. Fale um pouquinho sobre ele, que é o que está em primeiro lugar e que muitas pessoas também ignoram isso, né? Exatamente. O câncer de pele, tem vários tipos de câncer de pele, e o melanoma é o mais agressivo, é o que as pessoas têm medo. Mas existe outros cânceres de pele que são frequentes, e ele é, em termos da família câncer. O que é câncer, né? Câncer é a manifestação da multiplicação de células do organismo de uma forma irregular do que ela foi programada para ser feito. Então, ela tem uma função específica que traz no genoma, dentro do DNA que está na célula, para ela crescer de tal forma. Se nós tivermos alterações dentro dessa célula do genoma, o que vai acontecer? Elas vão se multiplicar de uma forma inadequada. E é aí que forma o quê? O tumor com uma manifestação que pode ser benigno, porque elas não vão comprometer o órgão. Um exemplo famoso de tumor na mulher que é benigno é o mioma, ou leiomioma. Só menos de 1% dele que maligniza, mas em geral é um tumor benigno. E o caso do câncer de pele é isso. E aí o que acontece? E aí nós temos um problema, pastor. Não tome sol, porque normalmente vem atrelado com a ação dos raios solares, da ação dos efeitos ultravioletas sobre a pele. Não tome sol. Aí as pessoas não tomam sol, usar o protetor solar nem sempre, porque é caro. E aí nós entramos numa outra problemática, que não é o tema de hoje, a hipovitaminose D, que a vitamina D é um hormônio e que é necessário para o funcionamento de muitos órgãos. Com certeza. Mas vamos voltar aqui. Na maioria das mulheres, elas não têm medo do câncer de pele. A mulher, depois de toda essa campanha, dessa conscientização, ela passa a ter medo do câncer de mama. E o câncer, vamos pôr junto o colo do útero também. Exato. Mas o foco maior, nós estamos falando hoje do câncer de mama. Se, pelos dados estatísticos do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, nós teremos aqui no Brasil, a cada ano, uma média de 60 mil diagnósticos de câncer de mama. É um número bastante significativo, né? Com certeza. E por isso a importância de ser divulgado, por lei, está no estatuto da Anvisa e do Ministério da Saúde, aonde o governo ele tem que proporcionar
o tratamento de imediato, seja Isso. como for. Não fica na dependência de plano de saúde, porque é por lei esse início de tratamento haja visto a importância do diagnóstico e do início do tratamento precoce, porque a sobrevida é Exato. muito alta. Glória a Deus, porque Muito. isso a gente tem de benefício. Muito bem, Mera. Nós temos aqui duas convidadas e eu acho que você poderia conduzir esses dois momentos dentro dessa perspectiva. Como é que foi a experiência para a Tá. Andressa, para a nossa irmã Malu? Tá. Antes disso, eu só quero assim, frisar que depois do câncer de mama vem o câncer do intestino, do cólon e do reto. Isso é mais prevalente nas mulheres acima de 50 anos. Então, no caso da Andressa, que é jovenzinha, que eu achei que ela era 10 anos mais nova, menos do que não é um foco de preocupação. Mas no caso da Malu, já Isso. era... Malu, é uma irmã mais experiente. Isso, né? exato, né, Malu? Glória a Deus por isso, né? Tem Chegou até... problema. Então, a mulher acima de 50 anos, nós ginecologistas preocupamos também com a questão do câncer do colo e do reto. E Isso. até mesmo porque são estruturas anatômicas muito próximas do aparelho genital feminino. E aí depois vem de traqueia, pulmão e por último de estômago na classificação de primeiro até o quinto câncer. Mais um adendo aqui sobre o colo do útero. Hoje ele diminuiu bastante a incidência após o advento da vacina do vírus, do papilomavírus humano. Então, ele diminuiu bastante porque essa vacina do HPV, ela veio para não erradicar, mas diminuir a incidência do câncer. Então, se torna mais controlável, né? Aqui nós temos uma imagem, Merle, que foi colocada dessa questão do colo uterino. E é aqui, ó. Tá. Exato, Né? essa região, né? Isso. E como você mencionou, a vacina hoje ajuda bastante, né? Exatamente, do HPV, que é do Isso. papilomavírus humanos, né? Joia. Bom, nosso foco nesta noite é o De mama, o né? câncer de mama, E né? aí eu quero fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para a Andressa primeiro. Andressa, como é que você chegou ao diagnóstico? Foi no exame preventivo? Conta um pouquinho para gente como que foi que aconteceu. Primeiro a sua idade, nós vamos ter que revelar, tá bom? Não vai bem, ter jeito. Não tem problema. Bem jovem. Eu estou com 39 anos, fui diagnosticada com 38, foi em março deste ano. Eu já perdi uma irmã com câncer de mama. Qual a Então, idade dela? ela descobriu exatamente com 38 anos. Tá. E ela lutou 7 anos contra, né, o câncer e, infelizmente, ela veio a falecer. Então, eu sempre tive essa preocupação de ter ali o autoexame, né? Isso. Meus exames todos já estavam dentro do prazo, mas num dia, num autoexame, eu senti algo diferente. E bastante pequeno, mas eu corri para o hospital para uma consulta médica e passei por todos os exames e constatou de fato que era um tumor, um nódulo maligno. Então, vamos lá. Então vamos minuciar Isso, essa exato. questão do nódulo do tumor maligno. Você sentiu, no teu autoexame, porque você já tinha esta preocupação por conta da sua irmã, e você sentiu que tinha um nódulo. Mama direita ou esquerda? Direita. Na mama direita, perfeito. Aí você foi ao mastologista, já foi no especialista direto, e ele pediu que tipo de exame para comprovar aquilo que você estava sentindo? Primeiro eu fiz o ultrassom, Ultrassom. né? A mamografia. E através desses exames eu fui direcionada para fazer a punção. Tá. Então nós aqui vamos esclarecer. A mamografia, ela individualmente, ela nos orienta que existe alguma coisa errada na mama. O complemento é feito através da ultrassonografia.
Se os dois mostram que tem uma alteração importante pelas características do nódulo e do tumor, que foi, então ela passou da etapa aqui de autoexame, ela veio, não tinha nenhum sintoma, ela só sentiu e foi para o médico que fez a ultrassonografia e a mamografia. Aí o tumor era de que tamanho? 1,8 centímetro. Então ele tinha 18 milímetros, é um tumor pequeno. E você fazia quanto tempo que não tinha feito nenhum exame de mama? Acho que tinha completado 1 ano que eu tinha feito o exame. E o tumor, ele tem um crescimento bastante lento. Para se tornar palpável, ele tem que ser acima de 1 centímetro para sentir no autoexame. Mas, às vezes, ele é detectado com um tamanho menor pela qualidade dos equipamentos que nós temos hoje em dia. Pela ultrassonografia ou pela mamografia, a gente consegue detectar tumores menores de 1 centímetro. E aí ela foi para o passo seguinte, que foi a punção biópsia do nódulo que foi encontrado. Até então, não tinha-se o diagnóstico do que era. Era um nódulo. O nódulo pode ser benigno, como podia ser maligno. Continua, querida. Então, foi detectado que era o triplo negativo, né? E aí... Explica um pouquinho o que é triplo negativo. Ai, doutora, não, eu deixo para especialista, é melhor. Depois eu explico para vocês o que é. E aí a mastologista me direcionou, né? Tinha que começar a fazer o tratamento quanto antes. E ela me deu também a orientação para procurar um laboratório que eu fizesse um exame genético. Porque como eu já tenho esse histórico na família, não apenas minha irmã, mas eu tive já também históricos com primas e tias, ela me orientou a fazer um teste genético. E aí eu fui fazer e deu a mutação BRCA1. Que eu acho que a doutora também vai tratar mais pra falar frente, daqui a pouquinho. Né? Segura a ponta, né? Vamos segurar. Aí vamos lá na Malu. E aí, Malu, como é que foi? Me conte. O diagnóstico. Você sentiu alguma coisa? Não, eu não senti nada. Primeiro a sua idade, por gentileza. Eu tenho 67. Tá, 67. Eu fui fazer exame de rotina normal, como todo ano eu faço. Fiz a mamografia, não deu nada. Aí já fui para o ultrassom. Que é um perdão. Isso. A ultrassonografia, acima de 40 anos, ela é um complemento da mamografia. Nós, na rotina diária, a gente, até os 40 anos, sem sintomas nenhum, nós fazemos esse exame periódico através da avaliação do ultrassom de mamas. Isso. Se está tudo ok, não tem o porquê ir à mamografia. A partir dos 40 anos, a gente pede o complemento dos dois. Isso os médicos. Isso o médico. Mas isso é uma rotina e uma orientação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que nós fazemos em consultório. Isso. O Estado, ele preconiza fazer a partir dos 50 anos a primeira mamografia. 10 anos de diferença. Ou 10 seja, anos. isso significa que uma paciente com convênio particular, ela pode pedir, pode orientar. Se o médico não pedir, ela pode falar. Ela pode solicitar e está dentro de uma legalidade onde que apresenta as alterações na mama justamente no período que ela tem a transição menopausal, que inicia a transição menopausal. Mas vamos voltar na Malu, porque com a idade que foi diagnosticada, ela já estava no climatério, isso, né? Exato. Sim. Então, aí eu fiz ultrassom e a médica viu um nódulo de 0,7 milímetros. Não tem ninguém na minha família, não teve caso nenhum na minha família. Aí ela falou, olha, vamos pecar por excesso? Ela falou assim, vamos pecar por excesso e eu vou te pedir uma biópsia. Falei, tudo bem. Aí fui fazer a biópsia, aí quando veio o resultado, carcinoma. Carcinoma é sinônimo de câncer, é maligno. Bihardis grau 4. E aí já foi agilizando, né? Foi bem rápido
a minha cirurgia, já fui fazer os exames pré-operatórios, e aí fiz a cirurgia de retirada do quadrante, que eles falam, né, doutora? Quadrante, tirou apenas uma glândula da axila, que ela falou que não tinha na axila, graças a Deus não tinha nada. Aí tirou só a glândula, como que eles falam? A sentinela. Gânglio sentinela. Isso. Gânglio. Gânglio. Gânglio sentinela. sentinela. Isso. E não precisei fazer a químio, né? Graças a Deus. Fiz radioterapia 5 sessões. E tô tomando anastrozol, vai ser por 5 anos. Tá. Quero pedir permissão para você, Mary, para apontar aqui o lado pastoral. Isso que eu ia O lado pastoral. Isso. E o lado de homem, servo de Deus, de esposo. Sim. Como é que foi para a Andressa e para nossa irmã Malu este momento entre a médica pedir diagnóstico, ter o diagnóstico, emocionalmente, como é que foi para vocês? Para você, eu conversei um pouquinho com você fora do estúdio e eu acho extremamente importante você compartilhar com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Para a Andressa, eu não tive a oportunidade e gostaria de ouvir emocionalmente como é que foi. Algumas pessoas dizem que literalmente abre um buraco e tal, emocionalmente. Fale para nós como é que foi isso. Malu, para você, como é que foi? Entre o diagnóstico e a biópsia, né? O resultado, não sei como é que... Então, por incrível que pareça, que até como eu estava falando com o pastor, eu sempre pensei assim, se um dia eu receber um diagnóstico desse, eu vou entrar em depressão. Eu não vou aguentar. Porque por conta de uma depressão que eu vim para Jesus, né? Então eu pensava assim, mas Deus é tão maravilhoso, gente, que foi algo, eu fico até arrepiada. Ele derramou uma paz tão grande no meu coração. Quando eu li carcinoma, eu já sabia que era câncer, porque eu já tive problema na família, né? Não da mama, mas de outros órgãos. Eu estava sentada numa cadeira que eu tenho na minha sala de balanço lá, e meu marido sentado no sofá. Ele ficou pior que eu. Eu li assim, né? Veio no celular o resultado, eu falei, amor, tô com câncer. Aí ele levantou. Bom, deixa eu contar só um detalhezinho. Nós somos 2 viúvos que se encontraram. O meu primeiro marido morreu de câncer do intestino. E a esposa dele morreu de câncer de mama. Nossa. Imagino como ele ficou a hora que eu falei, estou com câncer de mama. Ele levantou, pegou nas minhas mãos e falou assim, você é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração e você vai aguentar firme. Sabe, isso para mim foi um bálsamo. Foi um bálsamo. Deus usou ele para falar comigo naquela hora. E a minha preocupação maior era de não preocupar os meus filhos. Eu falei, não, eu não quero passar preocupação para eles, porque se eu ficar mal, eles vão ficar também. Embora eles já são casados, têm a família deles, né? Eu falei, eu não quero passar essa preocupação para os meus filhos. E assim foi. Em todo o tempo, gente, eu até comentei com o pastor, eu pensava assim, meu Deus, mas será que é comigo mesmo? Eu estou tão bem, tão em paz, tão confiante. Será que eu estou passando por isso? Então é Deus, Deus junto conosco em todo o tempo. Isso já faz quanto tempo, Malu? Foi agora. A cirurgia foi em março deste ano. Recente. Andressa, e você? Como é que foi? Como é que está sendo, né? Olha, pastor, eu tô aí no meio do processo ainda, né? Ainda não passei pela cirurgia como a Malu. Eu iniciei pela quimioterapia, né? Eu finalizo agora, né, no mês de outubro. E, na verdade, eu acho que a parte mais difícil, de fato, é o diagnóstico. O diagnóstico, ele mexe muito com a gente, abala, assim, bastante emocionalmente. Mas o meu marido ficou pior do que eu. Aí olha que ele... Ficou. Ele está aqui, né, no estúdio. Imagina. Não é fácil. Contudo, eu ouvindo a Malu falando e me veio a memória, assim, de fato, a gente que crê em Deus, que tem Deus na nossa vida, a gente desfruta de uma paz que não tem explicação. Ao mesmo tempo que é muito difícil, mas é uma paz inexplicável. Sim. E as pessoas do meu serviço olhavam e falavam assim...
meu Deus, como que você está aguentando? Você está numa paz que eu não estou conseguindo entender. Então, assim, eu pude desfrutar dessa paz. Glória e a Deus. tenho desfrutado até hoje, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, né? Amém. Nada foge do controle dele, nada passa desapercebido, né? Bom, um fator muito importante que eu entendi aqui é o apoio da família, o Sim. apoio do esposo, né? O esposo que apoia, que dá uma palavra de bênção, uma palavra de Sim. oração, uma palavra de incentivo, né? Isso faz a diferença, faz toda a diferença. Então, o objetivo deste programa hoje é exatamente esse, mostrar que esse apoio do servo de Deus como homem, é extremamente importante, né? Com a palavra, com uma oração, com estender de mãos, né? Com acompanhamento, com estar juntos, né? Vocês têm filhos? Eu tenho uma filha de 7 anos. Isso. Isso era o que mais impactou, né, no momento do diagnóstico, porque você pensa, como que eu vou lidar com essa situação diante de uma criança de 7 anos, né? Mas, assim, Deus conduziu tudo de forma perfeita e Que bênção. A Deus. Está conduzindo, né? Está conduzindo. E a igreja, como é que foi a igreja para você, Malu, nesse momento, e para você, Andressa? Como é que entrou, assim, a ajuda da comunhão, da koinonia, ter pessoas do lado, orando, ajudando? Aconteceu isso? Sim, muita gente orando, né? No meu Connect, que eu fazia na época, elas orando. E foi assim, 2 semanas eu fiquei fora do Connect, só. Depois da cirurgia, já voltei rapidinho. Porque é muito bom estar ali juntas, né? Com certeza. E é um apoio, assim, que só o povo de Deus mesmo entende, né, Andressa? Sim. É muita oração. Isso faz a grande diferença de nós pertencermos a uma igreja viva, presente, Verdade. do que uma igreja somente digital. É verdade. Com certeza, Né? né? A Verdade. koinonia, E esse essa conviver, conviver, sentir. No mundo fala empatia, né? Mas aqui é comunhão do Espírito mesmo. Você orar, perguntar como é que está, abençoar. Um abraço, né? Uma palavra de oração, bênção, né? né? Andressa, está experimentando isso na igreja? Estou sim, pastor. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha acabado de entrar para o ministério do Central Praise, né? Então, mesmo ainda não conhecendo o pessoal muito bem, tinha começado ali nos ensaios, mas quando eu, infelizmente, precisei me afastar por conta da quimioterapia, que abaixa bastante a imunidade, né? Então, no caso, infelizmente, não foi como a Malu que pôde continuar. Infelizmente, eu tive que me afastar. Mas eu senti, assim, o carinho dos irmãos, muitos me passando mensagem, orando por mim. E, para te ser sincera, fiquei até surpresa, não esperava a quantidade, porque eu sou muito nova na igreja, né? Recém-chegada. E eu fui muito bem acolhida, assim, muitas pessoas orando por mim. E me sinto muito feliz por isso. Glória a Deus. E hoje eu estava conversando com o pastor Hamilton e ele mencionou algo que alegrou meu coração. Ele falou, olha, eu já prometi para o Tiago e para a Andressa que a filha vai estudar no Central Kids e que ela é para estudar lá. Eu falei, pastor, que bênção que a igreja está estendendo as mãos para este momento, para o ano que vem já está garantida a vaga. Como é que é o nome dela? Elise. Da Elise, na Central Kids, né? Será bênção de Deus. E com certeza Deus trará providência. Acredite nisso, a providência divina há de acontecer na vida de vocês, já está acontecendo, mas na vida da Elise será uma bênção, e não se preocupe, porque Deus há de providenciar. Bom, antes de devolver para a doutora Mero, Tiago, que é o esposo da Andressa, está nos ajudando. Tem comentários aí, Tiago? Tem algum? Cadê o microfone? Voltou, né? Porque o outro não funcionou. Você tem uma pergunta. Não tem só comentários mesmo? Os comentários tá sendo bem? Tem algum comentário aí que destaca? Anderson Garcia Couto comentou: a IBC sempre preocupada com o bem-estar das famílias, com temas atuais importantes. Eu acho que eu vou pedir, Andressa, você presta o microfone para ele, é melhor, porque ele ele está nos ajudando aí. Pode falar. O Anderson Garcia Couto fez um comentário aqui: a IBC sempre preocupada com o bem-estar das famílias, com temas atuais e importantes. Amém. Glória a Deus, né? Amém. A esposa do Anderson está aqui, a nossa fotógrafa. Ele não está aqui conosco, mas está acompanhando. Bênção de Deus. Amém. Mais algum comentário? Tem mais alguma que chama a atenção?
A Denise Noronha colocou um diagnóstico como esse, e essa paz que vem do Senhor excede todo o entendimento. Glória a O Senhor Deus. seja louvado por tudo. Denise Glória a Noronha. Deus. Amém, Denise. É um prazer. Obrigado, viu, pela sua participação. Anderson, estamos sentindo a sua falta. Ó, você vigia que o Thiago está fazendo muito bem, hein? Senão nós vamos trocar. Brincadeira, você é do coração. Mais algum comentário, Anderson, que vale a pena? Não, agora só graça e paz. Graça e boa noite, paz, né? é isso. Amém. Nenhuma pergunta por Glória a enquanto. Deus. Voltando aqui então para a nossa amada irmã, doutora Marilyn. Marilyn, diante dessas duas situações, o que é que te chama a atenção aí no contraste entre uma situação e a outra situação? São duas situações bem diferentes Aham. dentro do mesmo órgão, que é a Isso. mama. Exato. E como disse a Andressa, ela fez um exame um exame laboratorial do material da mama e deu tríplice negativo. O que Isso. significa isso? São os testes para a ação de hormônios sobre estas células, né? Uhum. E aí deu negativo. Porém, ela vai para um exame genético e esse exame genético é para detectar fator de risco genético. Então, nós temos genes no organismo, como eu falei anteriormente, que eles produzem proteínas que vão auxiliar a reparação da célula e numa codificação correta. Então, as células podem começar a ter uma alteração Uhum. na multiplicação dela, mas ela tem genes que vão e restauram. Porém, se esses genes que estão dentro do nosso genoma, eles tiverem dentro deles uma alteração já genética, eles Isso. terão uma mutação, e essa mutação, ao invés dele reparar, ele, ao contrário, ele destrói a célula e começa a multiplicar de uma forma irregular. No caso de mama, nós temos o BCR-A1 e o 2. O BRCA1 e o 2. O 1, que deu positivo na Andressa, é um gene mutado para o risco de mama. Eu acho que eu não tenho isso aqui, mas se você falar Eu já... vou... Aqui, Aí, BCR. está aqui, olha. Isso. Ele exato. Não, isso é que nós paramos aqui, ó. Que já está aqui. Exato. Ele é um gene que vai atuar no tecido mamário. E Aham. é um gene mutado geneticamente, né? Então, quando ela falou no início que ela teve uma irmã jovem Isso. que teve o mesmo problema, dela também deu BCR. Então, na época Não dela, fazia. não se fazia. Tanto é que não tinha esse conhecimento. Porque se nós tivéssemos esse conhecimento, com certeza teríamos ido atrás, teríamos Exato. tomado ações E para providências. prevenir. Um dos casos que a gente tem mais famoso, que ela não só tinha o BRCA1 positivo, o 2 também, que o 2 ele está relacionado com o câncer de mama e de outros órgãos alvos hormônio dependente, que é no caso os ovários. Uhum. Foi a Jennifer Lopes, Angelina Jolie, né? Foi a Angelina Jolie, que na família dela já tinha a mutação dos 2 genes, Uhum. ela não teve câncer. Ela fez o teste, ela tinha mutação e ela não esperou aparecer o câncer. Isso. Partiu para uma prática radical da mastectomia bilateral e a oforectomia, retirada dos 2 ovários, Uhum. né? Uhum. Aonde ela vem fazendo reposição hormonal, pôs a prótese nas mamas e vida que segue, né? Sim. Isso. Aí, mas outro fator de diferença nas duas é que das duas não tem fator de risco. A gente vê a Malu que tem um pouquinho mais de idade, é um pouquinho mais experiente, né? Não é obesa, porque nós vamos ter fatores de risco, de predisposição, a obesidade, o sedentarismo. Está entre esses fatores a primeira menstruação precoce. O que a gente chama de menarca precoce é a menstruação quando ocorre antes dos 9 anos, né? Não ter gestação,
A Andressa teve uma gestação, Malu teve Três. três gestações, né? Tem 2 filhos e uma filha, né? Eu sempre confundo. Nunca ter engravidado, consequentemente, nunca ter Isso. amamentado. Então, essas mamas nunca foram solicitadas hormonalmente para a lactação. O tabagismo, né? Bebidas alcoólicas com frequência e o fator genético. Então, Malu não teve nenhum desses fatores e apresentou. Isso. Mas eu vou chegar já um pouquinho. Agora, Andressa já tinha o fator genético. O que acontece no caso da Malu, existe uma estatística que é bastante preocupante, que conforme avança a idade da mulher, pós-menopausa, ela terá câncer de mama com uma grande frequência. Se acredita que sejam fatores epigenéticos. O que são fatores epigenéticos? São fatores que estão relacionados à qualidade do ar, à qualidade de vida, ao estresse, à alimentação, que vão interferir genicamente no reparo desses genes da célula. Mas esses genes vão envelhecendo também. E aí eles vão manifestando com alterações na mama, e onde que aparece o câncer de mama, que é menos agressivo, ele é mais controlável, ele é menos resistente ao tratamento, como que está sendo na Andressa. Exato. Né? Então, essa é a grande diferença e o comum das duas. Então, se pode prevenir, aí a gente vai falar um pouquinho porque o diagnóstico já comentamos. E Exato. dentro da prevenção, esses exames periódicos que nós falamos. Não é possível fazer uma prevenção exata e total, porque nós estamos falando de multiplicidade de fatores, né? Exato. E sempre será no controle dos fatores de risco. Então, a gente fazendo os rastreamentos, ultrassom, autoexame, isso aqui a gente vai chegar no diagnóstico, né? E esse é o que eu falei do INCA, que é do Instituto Nacional do Câncer, relacionado com o Ministério da Saúde, que é a partir da mamografia de rastreamento anual, ou até cada 2 anos, entre 50 e 69 anos. Exato. Nesse diagnóstico, Meryl, eu gostaria de entender um fator, por exemplo, que eu acho que para a Andressa e para a Malu, e eu falo isso pela minha esposa também, a Daniela, que tem esse cuidado, esse autoexame qual é a eficácia deste autoexame? Qual é a indicação que você, como profissional, passa para todas as pessoas, para as mulheres que estão nos acompanhando e até para ajudar outras pessoas? Porque isso aqui não depende do laboratório, não depende do médico, não nem depende do equipamento do que ou oferecem seja, os ministérios. Conhecendo o meu corpo, né? Exatamente. Conhecendo o meu corpo. Qual é a dica que você passa nesse primeiro diagnóstico aqui? Depois eu gostaria de falar um pouquinho do segundo, que alguns sintomas aparecem, né? Se são reais ou não. Mas fale um pouquinho deste autoexame. O autoexame, ele tem uma especificidade relativa. Por quê? Primeiro, a mama da mulher, ela pode ser bem pequena, como pode ser grande. Isso. E o que vai diferenciar é o conteúdo de gordura. E muitas vezes, nesse autoexame, que põe a mão sobre, vai palpar de um lado, vai palpar do outro, ela vai sentir e a glândula mamária está envolta no meio dessa gordura. Então, na hora que começa a passar a mão, ela não vai sentir. A mulher, saber diferenciar. A leiga, ela não vai saber sentir na palpação a diferenciação do que é tecido mamário normal e o que é um nódulo que está surgindo. Porque os nódulos, nós temos doenças benignas da mama que se crescem com nódulos. Isso. Ou cistos, também temos cistos, né? Então, é muito relativo, porque ele tem uma baixa especificidade e uma baixa sensibilidade para diagnóstico, mas é um alerta.
né? É um alerta. E nós temos que lembrar também que nós estamos falando de fazer ultrassom, mamografia periódica, mas isso é um percentual da população. Nós temos que lembrar que nós temos mulheres do Chuí até o Amazonas, Exato. de que não têm acesso a nenhum desses métodos. Então, elas têm que ser conscientizadas de que se ela encontrar alguma coisa, ela vai ter que ter um acesso a um posto de saúde, a qualquer atenção básica de saúde do governo, porque o governo vai criar os mecanismos, tenha o cuidado e a proteção por lei. Exato. Então, elas vão ter que buscar. Mas elas não vão saber fazer isso. Elas não vão saber. E aonde que talvez a gente tenha menos fator de risco ambiental, né? O epigenético nessas mulheres, porque são mulheres que estão de contato com a natureza, têm uma vida mais saudável, têm atividade física e outras coisas. Agora, o problema maior nosso é aquela mulher que vive nos grandes meios e na periferia. Isso. E que essas não se cuidam. E é onde nós vamos buscar os fatores de riscos estão acentuados, né? Geralmente são mulheres que têm uma certa inclinação alcoólatra, são tabagistas. Isso o único que foge, o que as protege é a multiplicidade de filhos, né? Isso. Mas, por outro lado, elas estão dentro de um contexto, inseridas no contexto de risco. Essa sim, que elas têm que tomar mais cuidado e nos sentir. Mas fazem? Não. Infelizmente, né? Eu posso fazer uma pergunta depois? Pode, certeza, Malu, pode até agora, pode, né? diga. A parte emocional tem a ver com o câncer de mama? Não. Não? Você diz assim, um fator emocional, Fator um emocional. choque muito grande, Uma ausência de perdão, uma dificuldade tensão que de teve perdão. no tempo passado. Não, isso entra dentro dos fatores que nós estávamos falando epigenéticos, mas tem fatores hormonais relacionados. Porque quando a pessoa ela tem uma tensão muito grande, sistemática no seu organismo, todo o seu eixo hormonal ele vai estar desequilibrado, né? E os hormônios têm um papel fundamental nos determinados tecidos. Um deles é o tecido mamário. Então, se nós tivermos um outro fator associado, um estresse de não dormir adequadamente, não se alimentar adequadamente, porque não é só comer demais, não é só obesidade, tem que ter a qualidade da alimentação. Então, isso vai ser uma somatória de pequenos fatores que pode desencadear, porque não é só os genes alterados do BRCA1 e 2, esses são de origem genética, mas pode ser alterados outros genes que compõem toda a nossa cadeia do genoma. E aí aparecer, e tem os órgãos alvos. Então, relacionado com uma alteração hormonal nessa somatória, pode acontecer, sim, mas não é o fator mais predominante. O uso do alimento transgênico já faz parte desse índice ou ainda não? Por exemplo, a soja e outros alimentos que participam, né, dessa cadeia transgênica. É uma excelente pergunta e eu vou ficar devendo essa resposta porque não tem ainda uma base. Eu não tenho conhecimento, porque eu não sou estudiosa do câncer de mama. Okay. Apesar que faz parte do conhecimento geral da ginecologia, mas eu não saberia dizer especificamente para o câncer de mama. Mas nós sabemos que o alimento transgênico, ele faz parte dos fatores epigenéticos que vão alterar o nosso genoma. Exato. Mas não saberia dizer para o câncer de mama, mas, por exemplo, para o câncer de intestino tem algumas referências. Merily, olhando esta imagem aqui, nesses sintomas, por exemplo, alguns sintomas aqui parece ser bem fácil de detectar, né? Por exemplo, descarga do mamilo virado para dentro, faz parte disso aqui? Como é que você poderia nos ajudar nisso aqui?
Aqui não são sintomas. Não? Não, são Ah, sinais. Sinais, joia. Sintomas é aquilo que a mulher sente. Ok, ok. Então, ela vai sentir. Aham. Ela sentiu que tem um nódulo na hora da palpação. Isso, Ela isso. sentiu que tem alguma coisa na axila. Aham. Ela sentiu dor. Isso, ok. Aqui são sinais. Ótimo, que maravilha. Os sinais que vão desde, por exemplo, o mamilo invertido é Aham. alguma alteração do tecido interno da mama, nos canalículos, que estão multiplicando e fazendo tração. A descarga do mamilo é a secreção que sai espontaneamente, sem fazer expressão, e sai uma secreção que ela pode. A secreção branca, láctea, pode ser de um tumor fabricante de leite ali. Mas pode, normalmente, ela é serosa. O que quer dizer serosa? Ela tem um aspecto de água de carne lavada. Então, esse é a descarga do mamilo. Aqui na axila é quando ela vai sentir que tem um nódulo, alguma coisa estranha na axila. Exato. Um inchaço numa parte da mama. Então, ela nota uma irregularidade na mama. Você veja que tudo que... aqui, ela sente não só o inchaço, mas como toda uma região sensível em volta da mama, né? Aqui veio numa forma mais grave, que vai progressivamente acontecendo. Covinhas cutâneas, nós vamos, ao invés de ser a retração como no mamilo, vai ser uma retração em outras partes da mama. A dor na mama, localizada como dor no mamilo. Você veja que aqui as estrelinhas estão na mesma mama. Então, porque a mama segue um trajeto anatômico muito fantástico. Os canais, eles saem da base e vêm para o mamilo, né? Nós não temos nenhuma foto aqui, mas ele faz uma rede de canais. Entre essa rede, como se fosse pequenos riachos que vão confluir num local que sai drenar, que é o mamilo. Então, se nós temos uma manifestação de dor aqui na base e vamos seguir para o mamilo, então a gente já está fazendo o trajeto de que alguma coisa está errada aqui, né? Isso. E a irritação da pele. Existem várias irritações de pele, na pele da mama, que muitas pessoas acreditam que eu estou com câncer de mama porque está descamando ou está coçando. Não necessariamente. O que é típico na mama, que dá uma irritação, é a mama ficar a pele ficar com aspecto de casca de laranja. Isso é um tumor maligno, muito característico, principalmente da mama que está amamentando na lactação. Então, nem sempre a irritação da pele localizada, ela é uma manifestação de um sinal clínico, tá? Mas são vários sinais. E muitas vezes não ocorre nada disso. E como a irmã falou, que foi num exame de rastreamento que apareceu. Né? Tanto a Malu quanto a Andressa se sentiria confortável em algum desses sinais? Foi aparente para vocês ou não? Não, eu simplesmente senti o nódulo. E a Malu foi no rastreamento, né? Então, aqui existe, então, doutora Merlin, uma hierarquia de situações e de momentos que a mulher deve observar para tentar entender se tem ou não uma doença o mais cedo possível. O autoexame, esses sintomas, mas tem o diagnóstico, né, que é a partir de quantos anos, Merle? É importante, você já mencionou, mas assim, a mulher jovem, 30, 40 anos, é importante fazer tudo isso aqui? Como é que você orientaria isso hoje? Então, tudo depende do poder econômico da paciente, porque não é falar o poder social. Porque se ela busca a investigação do câncer de mama a partir de rastreamento, a partir dos 50 anos, nesse caso, a Andressa estaria fora dentro da pesquisa. Exato. Mas aí, vamos falando da medicina pública, Isso, né? Isso, claro. Então, ela teria que ir
ao ginecologista, eu estou com nódulo aqui, porque eu estou doente, e aí teria que convencê-lo e mostrar por A mais B para chegar nisso. Agora, aquela que não tem acesso, vai ficar sem o diagnóstico. Então, mesmo que ensine o autoexame, ela não vai saber do que se trata e a quem recorrer. Por quê? Como nós temos um país de uma dimensão continental e onde que a saúde pública nesse país funciona. Em muitos casos, ela funciona. Haja visto que o fato da Malu ter operado rapidamente, a Andressa está fazendo o tratamento pré-operatório. Mas o que ela fez pelo plano de saúde, mas não é porque o plano de saúde foi bonzinho com ela. Não, é porque existe em lei que o Estado cuida desses casos. Então, o problema é só chegar até o diagnóstico, porque daí para frente o tratamento está garantido. Muito bom. Tem alguma dúvida, Andressa? Alguma dúvida, algum comentário que você gostaria de acrescentar? Algum momento de experiência que vale a pena comentar com os nossos ouvintes, você e a Malu, se tiver algum... Assim, falando aos ouvintes, né, para aqueles que passam por isso, é manter a calma, confiar em Deus, né, se apegar a Deus, porque é só Ele nessas horas. Isso. Quando a gente se vê numa situação dessa, não tem outro caminho, é só Deus mesmo, é Ele que pode nos dar forças. Para conversar, para falar. Sim, é muito importante, assim, foi isso para você? A base familiar é muito importante para aqueles que têm, né? É muito importante, faz toda a diferença. Grupos de apoio também, pessoas que passam já por esse problema, porque a pessoa que já passa, ela vai poder te dar algumas instruções, dicas, para você também poder desabafar, porque só quem passa é que sabe, claro, né? Claro. Então, o grupo de apoio também é muito importante, é muito bom. Eu tive essa experiência e, de fato, fez diferença para mim. E como é que você encontrou esse grupo de apoio? A clínica te orientou? Não, teve na verdade, atendimento psicológico? Como é que foi? Na verdade, eu tive atendimento psicológico, mas esse grupo de apoio foram de amigas mesmo. Pessoas que souberam do que eu estava passando e falou, tem um grupo de pessoas que estão passando por isso também, você quer participar? E aí eu fui convidada e fez muita diferença para mim. Que bacana. Foi muito bom. Joia. E para você, Malu, como é que foi? Teve essa situação de procurar um profissional para se abrir? A família, Não. Como é que foi para você? Eles até me ofereceram, né, terapia pelo convênio, ofereceram terapia, mas eu estou bem, então eu não estou precisando de terapia. Mas tive apoio das minhas irmãs, né, irmãs de sangue, que são minhas cascas de bala, dos meus filhos, né, eles falaram, não, mãe, quando eu recebi o diagnóstico, mãe, nós estamos juntos nessa. Então, isso, né, já traz uma segurança, né? E é isso. Então, família, né? O conselho, assim como a Andressa mencionou, quem tem possibilidades, né, de família, de comunicar, de abrir o coração, de chorar juntos, de orar, né, Merely? Sim. Isso é muito importante. Emocionalmente é importante. E a igreja, como grupo religioso, a igreja como povo de Deus, não somente a nossa igreja, eu tenho certeza que outras centenas de igrejas também abraçam essa causa em oração, não na questão de determinação, vai acontecer um milagre, se Deus quiser e estiver no propósito de Deus, acontece a cura, como nós já presenciamos aqui, presenciamos, pessoas que estavam no diagnóstico e de repente voltou no médico, não tem mais nada, sumiu. Deus pode sim, mas Deus também pode fortalecer, e Ele fortalece quem está passando por essas situações, né, Mary? E isso é muito bom, isso é algo extraordinário da parte do Espírito Santo. A palavra de Deus diz claramente que nesses últimos dias da igreja na face da terra, nós enfrentaríamos dificuldades que nós não saberíamos explicar. A ciência se multiplicaria, mas também, né, infelizmente, as enfermidades, as doenças, a questão de opressão do inimigo, e todo este mundo que nós estamos vivenciando é um mundo que depende de suporte, depende de oração, depende de palavra de Deus, de coinonia, de estarmos juntos. E este programa hoje traz esta visão.
de mostrar que nós, os servos de Deus, precisamos estender as mãos, assim como a doutora Mérila, serva de Deus, uma mulher abençoadora, eu com exercício pastoral, o pastor Hamilton, o líder de ministério, o colega de louvor, né, que você às vezes nem conhece, mas manifesta uma palavra de gratidão, de oração. Só o fato de dizer, olha, estou orando por você, vai dar certo, isso vai passar, faz a diferença, né, Malu? Faz a diferença, faz a diferença. E nós estamos aqui para isto, para caminharmos juntos, orarmos juntos e abençoarmos uns aos outros. E nós não poderíamos terminar esse podcast sem orarmos. Sem orarmos. Merily, por favor, tenha bondade. Queria, antes da oração, eu só queria enfatizar de que 90% dos cânceres de mama com diagnóstico precoce tem cura. Isso é ótimo, importantíssimo. Ótimo, exato. Então, você mulher que não está aqui conosco nessa coinonia dos nossos irmãos e que está vivenciando essa problemática, se agarre no tratamento, porque tem cura. Mesmo que seja abalada sua autoestima, porque as mamas é um símbolo da feminilidade. E quando se toca nelas ou quando tem que ser retiradas, nós sabemos que a autoestima vai lá embaixo. Porém, pense o seguinte, que nós médicos tratamos, mas quem cura é Deus, o nosso único Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Palavras abençoadoras. E nós iremos agora, em nome de Jesus, orarmos pelas centenas e centenas e milhares de mulheres que passam por isso. Sabemos que a fé é o firme fundamento, é a fé que nos aproxima de Deus. E ter este tempo de oração, ter este ponto de apoio, que é a fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, é extremamente importante. E as igrejas no Brasil todo estão de portas abertas, como a Merily mencionou, essas pessoas que às vezes não têm um apoio familiar, às vezes não têm onde recorrer. Busque uma igreja, busque um povo de Deus e se abra, peça oração, explique a sua situação e você com certeza encontrará um grupo de apoio espiritual, um povo de Deus que ora, abençoa, que estende as mãos, e não apenas com oração. A maioria das igrejas estende as mãos também na área social, porque é um momento de dificuldade, é um momento de readaptação, é um momento psicológico, é um momento, às vezes, de gastos que não estava previsto, né? Então procure um grupo religioso, procure uma igreja que serve ao Senhor Jesus para que você receba este apoio. Tá joia? E nós iremos orar e assim, depois da nossa oração vou manifestar minha gratidão em nome de Jesus pela presença de vocês. Mas nós oraremos e em nome de Jesus solicitaremos, pediremos, iremos interceder mesmo para que o Espírito Santo de Deus visite você. Amém. Você que está em casa, você que está aí nessa situação, tá bem? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite este tema, Senhor, é um tema de extrema importância e de extrema relevância. Pai, o Senhor sabe e o Senhor conhece todos, Pai, todos os teus servos, mas principalmente o Senhor conhece as irmãs, as tuas servas, conhece aquela que está do outro lado, que por acaso, Senhor, está experimentando este momento de dificuldade com esta enfermidade que é o câncer. Pai querido, nós pedimos ao Teu Espírito Santo nesta noite, neste momento agora, Senhor, nestas irmãs, estas mulheres que por acaso, Senhor, acompanharão este programa alguns dias depois, nós pedimos a Ti, que és o Deus atemporal, visite, Senhor, esta mulher, confortando, deixando, Pai querido, que o Teu Espírito Santo de Deus tenha liberdade para fortalecer a emoção, para trazer uma palavra de ânimo, trazer uma esperança, uma paz que excede todo entendimento, assim como a Malu testificou, assim como a Andressa testificou, Senhor amado, desta
paz, Senhor, esta paz que excede todo entendimento. Paizinho querido, visita, Senhor, visita este coração, esta emoção, Sim, Pai amado, e nós ministramos pela fé a restauração, ministramos pela fé em Cristo Jesus a cura, porque nós sabemos que o Senhor pode sim curar. Sabemos, ó Pai querido, que os medicamentos colaboram, que a equipe médica colabora, que o tratamento colabora. Pai querido, nós sabemos também que o Senhor tem poder para curar, para eliminar todo câncer, Pai querido, seja ele onde estiver. Nós ministramos a cura agora, Senhor, em nome de Jesus, em qualquer diagnóstico, em qualquer situação contrária. Paizinho querido, nós te louvamos, ó Pai, pela medicina, te louvamos pelos médicos, te louvamos, ó Pai, pela estrutura de saúde pública desta nação, mas nós te louvamos pelas tuas mãos poderosas, Amém. que cura, que restaura, que renova, que visita a alma, Senhor, destas irmãs, dessas mulheres que passam por estas situações. Pai, fortalece a família, Senhor, fortalece o esposo, os filhos que estão neste momento, ó Pai, passando por esta situação. Paizinho querido, nós não somos nada, mas Tu és tudo, Senhor. Verdade, Nós não Senhor. temos condições nenhuma, mas o Senhor tem condições. O Senhor é a condição ideal para fortalecer, para trazer, ó Pai querido, um momento de paz que excede todo entendimento. E nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. E fazemos isto desde agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem, meninas, né? Só meninas aqui hoje, graças a Deus. Muito bem, meninas, o nosso tempo está acabando e nós queremos, em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista, em nome do Sexta On, agradecer a participação de cada uma de vocês. Doutora Marilyn, agradecer a participação da Malu, agradecer a participação da Andressa. E agora, como em todo o programa, nós deixamos aí um momento final para vocês de agradecimento e uma palavra de esperança para as mulheres, né, que estão passando por isso. A Andressa já fez isso, mas por favor faça novamente, começando com a doutora Marilyn. Doutora Marilyn, por favor, tenha bondade. Obrigada, eu também já fiz e vou reforçar a frase Isso. que eu disse. Nós médicos tratamos, mas quem cura é o nosso Amém, Senhor. amém. Amém. Obrigado, Marilyn, pela Cadê a sua fé? presença aqui. Imagina. Maravilha, foi esclarecedor e com certeza você estará conosco em outros Sexta Onze. Quando precisar. Amém. Tamo Andressa, palavra final, mais uma Quero vez. primeiramente agradecer, né, e pela oportunidade de participar e dizer para quem está passando por isso, não é porque muitas vezes a gente não recebe a cura de imediato que a gente não vai ser curado. Muitas vezes Isso. Deus nos cura no meio do processo, Glória né? a Deus. Amém. O que importa é a gente estar enxertado. Nós somos os ramos ali, né, enxertados. Amém. Na E videira. pode vir a tempestade que vier. Se a gente Glória a estiver Deus. enxertado, a gente não vai. Glória a Vamos Deus. permanecer firmes, né? Amém. Porque Ele é quem nos sustenta. Amém. Glória a Deus. Malu, Eu também quero agradecer o convite. Muito obrigada, Marilyn, pastor. Fiquei muito feliz de participar. E deixo somente um recadinho para as mulheres. Façam o exame de prevenção, não deixe passar. Todo ano. Todo ano. Porque eu fiz até na época da pandemia, eu fui fazer meus exames. E tudo que é descoberto antes é mais fácil de tratar, não é? com certeza. E não se desespere se você receber um diagnóstico como eu recebi, como a Andressa recebeu. Entrega nas mãos do Senhor, descansa nele e o mais ele fará. Em nome de Amém. Jesus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Qual câmera, Pedro? Aquela lá, né? Vou olhar para aquela lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande, extraordinário amor de Deus e a comunhão preciosa do Espírito Santo continue reinando em nossos corações, não apenas hoje, mas até muito em breve que o Senhor virá nos buscar. Amém, Amém. amém, Glória a amém. Deus. Obrigado Amém. por você que esteve aí conosco, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários. Tiago, tem algum comentário aí que você queira falar? Assim, não? Tá tudo bem?
Só mesmo... Mas a doutora respondeu. Ah, joia, joia, que bênção. Obrigado pela sua participação e mais uma vez, nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso por mais este programa e mais este podcast, Sexta On. Agradecemos à Igreja Batista e a todos os irmãos que oram e colaboram com este programa. Em nome de Jesus, está terminado. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém. Amém.